viral, meningite bacteriana, é o grosso que a gente vai falar hoje aqui. Então, um levantamento que viu todos os casos entre 2007 e 2020 no Brasil. Então, ao longo desses 13 anos, foram notificados quase 400 mil casos. Isso não estou falando da faixa etária somente pediátrica, estou falando de tudo, né? De todas as idades. 60% dos casos foram virais. Por que é importante dizer isso, né? Porque viral, ele tem uma morbidade menor, ele tem uma letalidade menor. A gente, a não ser falando dos raros acometimentos por alguns vírus que a gente faz imunização, sarampo, cachumba, varicela, a gente falando de outras bactérias também atípicas, a gente fala da tuberculose, que a BCG dada ao nascimento vai proteger contra a meningite tuberculosa. A gente está falando de uma doença diferente, uma doença com outro tipo de, apesar de ter sintomas parecidos, tem outro tipo de resultado. Então, quando a gente fala internou com meningite, não é o internar com meningite que vai nos dar a noção da gravidade da situação. Vai ser o tipo da meningite e a pessoa com meningite, né? 40% de bacteriana. Ainda assim é um número que é importante a gente olhar. Dessas bacterianas, quais são as que a gente se preocupa mais? E se preocupava, porque quando nós começamos a proteger as crianças, elas começaram a deixar de ser tanta preocupação. Primeiro, hemófilos, né? Foi a primeira bactéria que causava meningite com grande relevância que nós conseguimos controlar ao longo do tempo. Depois o pneumococo. Vou contar a história para vocês. Eu, na minha residência lá em Recife, né, no IMIP, eu me lembro muito bem, não tenho nenhuma dificuldade de lembrar que nós tínhamos lá uma enfermaria de meningites. Era tão marcante o mês de março, abril, lá que a gente já conhecia, já ficava inclusive preparado para pegar esses casos, né, na emergência e não deixar passar, inclusive, a gente tem muito cuidado. Então, depois que foi adotada, primeiro, né, o hemófilos, né, a vacinação de hemófilos, que é feita na pentavalente, na época era tetra, durante algum tempo foi separada também, era DTP, mais a de hemófilos, hoje em dia num pacote só a pentavalente, que é com 2, 4, 6 meses e reforço aos 15, 4 anos de idade. Depois entrou a pneumocócica. Quando entrou a pneumocócica, essa enfermaria começou a deixar de existir. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso a gente viveu, isso eu vivi, por isso que eu combato tanto esse pessoal que fala contra as imunizações. A gente viveu uma redução brutal, mas o meningococo foi só mais recentemente, né? E é ele que a gente realmente, ele e o pneumococo, que a gente tem uma olhada de preocupação, e atualmente o meningococo, que ainda é digamos assim, há flancos descobertos. Nesse estudo, dos casos por meningococo, vejam só, foram quase 9 mil do meningo C, prestem atenção, lembrem de São Paulo que agora é C também, 2.662 do tipo B, 815 do W e 215 do Y. Vocês vão ouvir falar da sigla ACWY, né? Quais são os meningococos mais importantes? A, B, C, W, Y. Tá? São essas letrinhas aí. Já em 2020, a gente teve 47% do tipo C, 39% do B. Vejam que provavelmente a proporção do B, à medida que a gente começou a imunizar para o C, isso vai diminuindo, mas em números absolutos isso não houve um aumento, né? Houve apenas uma diferença na proporcionalidade. Naturalmente, quando você controla esse sorogrupo aqui, proporcionalmente o outro vai aumentar. E W e Y com 7% cada. Veja que o A não é um sorogrupo tão relevante quanto esses outros. Não deixa de ser, mas não é tão assim. Mas veja que dado importante, letalidade das crianças, adultos que pegam uma meningite por meningococo. Quantos por cento morrem? 20%. De cada 10, 2. Então eu sempre falo que apesar da incidência não ser tão alta assim,
É como se fosse um raio que cai na cabeça da nossa família, do nosso filho, do nosso ente querido. E nós não queremos que esse raio caia. E o para-raio se chama imunização, tá? Então é muito importante vocês entenderem que nós estamos falando de 20% de letalidade de uma bacteriana, que pode ser mais em certas idades, em certos cenários, a 1% da viral. Então quando a gente fala em viral, a gente se preocupa um pouco menos, porém lembrando que as virais podem complicar, tem as meningoencefalites e encefalites por herpes que são muito relevantes, muito graves, e a gente tem que diagnosticar precocemente e suspeitar para tentar tratar, já que não temos a opção de imunizar ainda, tá? Mas a bacteriana, que é a que mata mais e que é a mais grave, a gente tem. Outra coisa muito importante, a gente teve uma redução muito relevante da incidência da meningo, no caso do meningo C, após o início da imunização em 2010. A gente saiu de um cenário de 1,5 casos para cada 100 mil habitantes de incidência para 0,5. Vejam o quanto isso é relevante e o quanto é preocupante. A gente está dando o sinal contrário agora, indo na direção contrária, tendo aumento de incidência e diminuição da cobertura. A gente conseguiu uma vitória e a gente está jogando fora agora quando nós não estamos levando nossos filhos para fazer a atualização do calendário. No caso da pneumo e do hemófilos foi muito relevante. A gente teve uma redução de 50% no pneumo e 95% no hemófilos. Então, assim, isso é uma história de sucesso da imunização. E quantos países no mundo, na África, por exemplo, gostariam de ter pelo menos a meningo C disponível? E vejam que a gente vai falar isso lá na frente, no final, sobre imunizações. Mas a gente tem a C disponível para todo cidadão que é servido pelo SUS brasileiro e tem outras opções de ampliação de cobertura na rede privada. Mas a gente não pode deixar essa cobertura cair pelos nossos filhos, pela comunidade e por pessoas que estão descobertas, porque, na verdade, a gente bloqueia essa circulação quando a gente também está imunizando as outras pessoas. É importante dizer que o adulto também pode e deve se proteger, mas é isso aí a gente vai falar mais para frente um pouquinho.